TV Com Pelotas, canal 14 da Claro e NET, e também para você, nosso internauta, que nos acompanha pelas nossas plataformas, e também o Pé na Estrada, que é aquele programa que está indo na sua cidade, no seu município. Hoje recebemos aqui a visita de um amigo que eu conheci nessas caminhadas, mas que hoje tem uma missão. Ele é pré-candidato a deputado, mas foi prefeito de Bagé por 2 oportunidades e hoje vai contar um pouco dessa história e das perspectivas que nós temos aí para esse país e em especial para o Rio Grande do Sul, metade sul, enfim. Bem-vindo à TV Com. Olá, Flávio. Sabe como usar o microfone? Eu vou liberar o microfone. Coisa boa, prazer te reencontrar, amigo. Foi com muita alegria que eu aceitei o convite. A todos vocês, né, uma saudação muito especial, participar aqui, conversar com esse amigo que há tantos anos, né, leva informações não só aqui para Pelotas, para a região como um todo. Eu tive a grata satisfação de convidar o Flávio para que ele fosse a Bagé conhecer as grandes obras que realizamos lá, conhecer a obra que construímos com o Exército Brasileiro, que estamos concluindo com o Exército Brasileiro, que foi a barragem dos Bagienses, uma obra que junto com o presidente Bolsonaro, com o ministro Marinho, nós viabilizamos para Bagé, o mesmo batalhão que construiu aqui boa parte, né, da duplicação da BR-116, é o batalhão de Lages que nós levamos para Bagé. Flávio pôde conhecer lá o Hospital do Câncer, uma das principais, né, aliás, a principal obra de saúde pública construída na nossa cidade, na nossa região, né, em décadas. O Hospital nosso do Câncer lá ajudou, Flávio, muito e ajuda muito Pelotas. Por quê? Porque toda a demanda de pacientes oncológicos de Bagé e da região da Campanha, inclusive um pedaço da fronteira oeste, não mais sobrecarrega um sistema de tratamento aqui de Pelotas, como também não sobrecarrega o sistema de tratamento do centro do estado, que é Santa Maria, e Porto Alegre, o grande centro, porque os nossos pacientes faziam esse tratamento fora do domicílio, tanto aqui para Pelotas, Santa Maria, como Porto Alegre. A construção dessa obra viabilizou um tratamento na cidade, o que diminui essa ambulancioterapia, que é muito, mas muito sofrido para quem precisa fazer. E quem já passou por isso, ouviu um familiar passar, sabe o que eu estou dizendo. E isso possibilitou, então, que Bagé e toda a região ali da Campanha pudesse fazer o tratamento do câncer lá em Bagé. É uma das obras, Flávio, que eu mais me orgulho, né, de ter feito. Por essas obras, né, e atendendo um pedido aí da família Bolsonaro, que eu sou muito amigo, e tu sabe disso, a minha relação com o presidente Bolsonaro é uma referência no Brasil inteiro. Ele cansou, ele falou diversas vezes em Bagé e no trabalho que nós realizamos, inclusive na pandemia lá em Bagé, né, virou uma referência às escolas cívico-militares que construímos, implementamos, também as moradias populares, construímos 4 bairros inteiros em Bagé em 3 anos e meio, né, 1.164 moradias, 86 milhões de investimento. Foi o maior programa habitacional naquele momento no sul do país, em realização e entregue por nós junto com o presidente Bolsonaro. Então, diversas obras, e a pedido dele, né, e da família, principalmente aí do Flávio, que concorre como pré-candidato a presidente, eu aceitei o convite de ser pré-candidato a deputado federal aqui pela nossa região. Estou em Pelotas, cidade que não sou visita, né, diferente de que alguns possam imaginar, está visitando Pelotas. Não sou visita, eu tenho raízes em Pelotas, eu tenho família em Pelotas, né? Minha filha nasceu em Pelotas, eu me casei em Pelotas, casei com uma pelotense. Então a minha relação, o meu sogro, né, o Valnei Tavares, um consagrado advogado aqui do município, teu amigo, né, querido amigo de toda a comunidade, respeitado e admirado. Então, meus laços são muito fortes. Ajudamos aqui a construir um grupo político, né? E tu fostes muito testemunha disso tudo. Nós construímos um grupo político através do PL, né? Que não tinha nenhum vereador, nenhum representante. Nós colocamos lá
com o trabalho de gestão partidária que nós fizemos, Flávio, nós colocamos 2 vereadores, colocamos lá um candidato a prefeito que foi para o segundo turno, quase venceu a eleição no segundo turno, né? Então, quer dizer, a nossa relação com Pelotas é muito tempo. Eu trabalhei em Pelotas no governo Bernardo de Souza, morei aqui em Pelotas numa casa de hospedagem, onde recebi pacientes aqui recebi os pacientes do interior. Tu vê que coisa interessante. Eu morei numa casa onde hospedava as pessoas, Norma, que vinham de Bagé e da região da Campanha para se tratar aqui, tratar saúde aqui. E quis Deus que eu fosse prefeito de Bagé para construir o Hospital do Câncer dos Bagenses. E também construímos lá em Porto Alegre, abrimos em Porto Alegre uma casa de hospedagem para abrigar as pessoas que saíam de Bagé para fazer outros tratamentos, outras especialidades. E agora eu sou pré-candidato a deputado federal e uma das principais, né, lutas, bandeiras que eu estou levantando no Rio Grande do Sul, além de levantar a bandeira da liberdade econômica, de menos impostos, defender quem produz, quem trabalha, quem emprega e principalmente, né, defender quem não aguenta mais pagar tantos impostos. Por isso que eu sou contra esses novos pedágios e mais impostos aqui para a nossa região e a nossa cidade. Mas a principal bandeira que quero levar para a Câmara dos Deputados é construir a Casa de Acolhimento dos Gaúchos em Porto Alegre, que é uma casa que vai abrigar todos os pacientes que saem do interior do Rio Grande do Sul e não têm aonde se hospedar, não têm aonde dormir, aonde se alimentar, aonde se proteger em Porto Alegre enquanto fazem um tratamento de saúde. Então, quero construir essa casa através de uma instituição, quero manter essa casa com parte das emendas parlamentares que deputado federal tem à sua disposição, e enxergo isso, né, como uma luta de algo que eu vi e vivenci, que é o sofrimento das pessoas terem que sair da sua cidade para fazer o tratamento. Quero fazer um registro, inclusive, o período que eu passei em Bagé para conhecer a cidade, as obras. Tem 2 situações que eu me lembro muito bem. No dia que eu te visito, tu recebe um funcionário, manda um abraço para ele e entrega para ele de forma surpresa. Ele é chamado no gabinete, está toda a equipe lá no gabinete, era os exames que traduziam a cura do câncer que ele estava tratando há muito tempo. Uma cena muito bonita que está no programa que a gente gravou. E a outra foi ir aos postos, inclusive da ortopedia, que tu não falou, onde eu encontrei vários pelotenses sendo atendidos e saindo, né, com a solução do seu problema e a alegria das pessoas, Valnei. Nós gravamos também, eu testemunhei aquele momento ali, e ônibus de Pelotas levando as pessoas para serem atendidas lá. Que aqui até não era tão divulgado, mas lá em Bagé as pessoas eram atendidas, e era uma coisa muito emocionante, porque tu via a alegria das pessoas, né? Mas voltando à questão aí desse debate de um processo eleitoral, eu creio que tu vai, pela tua origem, destinar recursos para a saúde. Mas como tu vê a saúde aqui na região, e eu quero considerar que aqui bem na Zona Sul, aqui Pelotas é uma cidade polo, e ela recepciona grande número de pacientes que vêm das cidades aqui ao próximo. Nós estamos aí para a qualquer momento termos a abertura do pronto-socorro, mas a gente tem dúvidas quanto à continuidade. Aqui está acontecendo um contrato, que não era essa a previsão anteriormente, com o Grupo Hospitalar Conceição, que é de fato um grande grupo de hospitais, de uma grande organização. Mas o pronto-socorro vai funcionar porque vai abrir esse convênio. Mas eu já penso, nós não vamos poder viver a vida inteira de convênio com o Grupo Hospitalar Conceição. Qual é a tua perspectiva nessa questão de pronto-socorro, desses projetos todos aí?
a viabilidade real, na tua opinião, e recursos. Flávio, eu sempre dediquei a maior atenção quanto gestor do município para a saúde. Não tem uma política mais importante do que a saúde, no meu ponto de vista. Respeito as demais opiniões, mas a saúde é a principal política pública. Por quê? Porque quando tu vê um familiar teu precisar do tratamento, precisar do socorro, precisar do atendimento, e tu não tem o que fazer, e tu fica à mercê, tu fica refém, muitas vezes, de um sistema que não consegue atender a demanda que a população exige. Tu fica impotente. Não adianta gritar, não adianta, pular, não adianta brigar. Acaba que as pessoas sofrem e perdem a vida por falta de acesso à saúde, acesso ao tratamento, e isso gera tudo que nós estamos vendo aí. Não é só Pelotas. Bagé está muito ruim. A situação de Bagé é praticamente um colapso na saúde, porque faltam investimentos, e esses investimentos é investir em profissionais, é investir em qualificação, é investir em equipamentos, é investir em estrutura. O governo tem que priorizar a saúde como a maior e principal política pública de uma cidade, de um estado, de um país. Por quê? Porque quando falta, meu amigo, todo cidadão se sente impotente. E isso nós não podemos deixar acontecer, né? Então, por isso que se fez tantas obras lá em Bagé, oficina ortopédica que tu falou, que atende os pelotenses. Tu sabe que nessa caminhada, Flávio, que eu tenho feito, eu tenho encontrado muitas testemunhas do trabalho que a gente fez em Bagé, em diversas áreas. Eu já não lembrava da oficina ortopédica, e tu veio aqui e me lembrou da oficina ortopédica. A oficina ortopédica produz órteses, próteses, tudo sob medida, cadeiras de roda, cadeiras de banho. É um trabalho único na região. Os pacientes de Pelotas vão todos para Bagé. É uma forma de retribuir um pouquinho. Eu fiz isso para retribuir um pouquinho o que Pelotas fez a vida inteira por Bagé em atendimento da saúde. Então, hoje, essa oficina ortopédica que nós construímos no nosso governo é uma das grandes obras que está lá. Aí quem está escutando isso pode achar que é uma bobagem. Mas uma prótese, o que tem a ver uma prótese? Mas para quem não tem uma perna, para quem não tem um braço, para quem precisa de uma cadeira de rodas, para quem precisa de uma cadeira de banho, sabe a importância disso. E hoje essa oficina ortopédica atende a 29 municípios, além de Bagé, 29 cidades. Então, tu imagina o bem muito grande. Então, eu enxergo que a saúde não pode ter economia na saúde quando se refere a investimentos do recurso público. Serei um deputado federal, se assim for a vontade do Rio Grande do Sul, muito atento e dedicado a todos os assuntos que envolvem saúde. Aliás, no planejamento, que estamos fazendo, eu pedi a minha equipe técnica para fazer um levantamento das demais regiões do estado do Rio Grande do Sul que não há tratamento oncológico, para que nós possamos fazer o que fizemos em Bagé, que aliviou Pelotas, aliviou Santa Maria e Porto Alegre, possamos fazer em outras regiões. O pessoal diz assim, não vai médico para o interior. Não vai médico para o interior porque não tem equipamento. Não vai médico para o interior porque não tem investimento. Não vai médico para o interior porque não tem estrutura. Se tiver estrutura, vai. O especialista vai, o médico vai. Porque aí na cidade mãe se acumulam os profissionais e os especialistas para trabalhar a demanda. Está lá os médicos oncológicos em Bagé. Quem imaginaria que Bagé teriam médicos oncológicos? Hoje tem. E tem por quê? Porque tem equipamento, porque tem investimento. Então, mapear no Rio Grande do Sul outras regiões que tenham o potencial de fazer o tratamento oncológico dos seus pacientes na sua região, tirando a ambulancioterapia, para que nós possamos ter aí, então, uma qualidade de tratamento melhor, uma qualidade de vida e possibilidade de salvar vidas
criando tratamentos oncológicos em regiões que têm esse potencial e que hoje não recebem esse tipo de investimento. Por isso que nós queremos trabalhar nesse sentido. TV Com Pelotas, recebendo hoje Divaldo Lara. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Buenas, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Sabores do Sul, aqui, agora com uma novidade na casa. Agora temos um buffet aí de terça a domingo aqui, com pratos variados. Temos também uma chapa com carne assada ali, um churrasco ali ao fundo. Então a gente quer convidar você, traga a sua família, traga os teus amigos. Vem para Sabores do Sul aqui, com buffet na balança agora também ao meio-dia, de terça a domingo, inclusive feriados, tá? Esperamos vocês aí. Um abraço! Foi VaptVupt, estamos de volta aqui com essa entrevista com ex-prefeito por 2 oportunidades de Bagé e hoje pré-candidato Divaldo Lara. Divaldo, queria saber um pouco mais também, nós falamos no primeiro bloco sobre saúde, mas me fala um pouco da agricultura. Eu queria ter alguma ideia do que significa agricultura para a região de Bagé, por exemplo. E quero fazer uma pergunta que eu tenho feito para alguns. O tabaco hoje, ele é, eu acho que perto de 75% do PIB nacional. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais trabalha o tabaco e dá muita renda e dá muito trabalho. Mas também é bem verdade que a gente percebe que há um certo preconceito com o tabaco, porque a população às vezes mistura, não, mas eu fumo, eu não fumo, e na minha opinião, acho que uma coisa é tu fumar ou não, e outra coisa é tu plantar e gerar emprego. Eu queria que tu explanasse alguma coisa sobre a tua opinião e a agricultura da tua região. Então, a agricultura é a base da nossa economia regional, né? Nós tivemos um aumento tanto na nossa agricultura como na nossa pecuária. O nosso agro lá em Bagé aumentou muito durante o período do nosso governo. Primeiro porque, assim, paz no campo. O que o campo pede? Paz. Que o governo não atrapalhe. O que o campo pede? Estrada. Que o governo consiga, né, investir e dar condições de escoamento de safra. O que o campo pede? O campo pede segurança jurídica. Que é o quê? Só não inventa aí regras ambientais, não inventa aí tipos de fiscalizações normativas que impeçam quem está produzindo, quem está lá no campo, de seguir produzindo. O agricultor, seja agricultura familiar, seja pequeno, médio, grande, seja o agricultor que for, aquele que está lá na terra, tá? Ele já enfrenta uma instabilidade muito grande, que é ter que conviver com a preocupação do clima, do tempo, da praga também que tem que combater. E além disso tudo, ele é o tempo todo ameaçado com o quê? Com as oscilações que o governo gera. Aumenta os combustíveis. Acontece o que com o campo? Cria problema para o campo. O governo cria pedágios. Faz o quê? Cria problema para o campo. Então, assim, se deixar o brasileiro trabalhar, menos Estado, mais cidadão, né, mais produção, o campo é hoje a segurança alimentar do Brasil e do mundo. O Brasil é uma referência e pode ser muito maior do que isso. Nós temos que voltar a reduzir impostos no Brasil. Isso já aconteceu há poucos anos atrás. Há mais de 4 anos atrás, no governo passado, existia um governo que enxergava que o Brasil podia diminuir impostos e vinha diminuindo impostos. Hoje o governo não discute redução de imposto. O governo discute o quê? Mais pedágio, mais imposto, mais taxa. Olha, Flávio, existe a taxa do sol.
Vê se tem fundamento um negócio desse. Quando chegou a energia solar nos municípios, quando chegou no campo a energia solar, o que o governo atual fez? Criou a taxa solar. Tu já imaginou tu pagar uma taxa porque tu usa o sol? A energia gerada pelo sol? Isso é um absurdo. Então, assim, sou pré-candidato a deputado federal. Quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, lá no Divaldo.lara no Instagram, Divaldo.lara, vai conhecer um pouquinho mais. E as minhas posições são muito claras. Menos imposto, menos governo, mais cidadão, defender quem emprega, defender quem produz, defender quem trabalha, defender a saúde e um posicionamento que é muito claro e importante para mim, que é defender a propriedade privada. E o que é propriedade privada? Não é apenas a terra, não é apenas a segurança no campo, é o direito de tu ter o teu celular e ninguém roubar ele, de tu ter algo, né, que seja, por menor que seja teu, e que um bandido que rouba, ele não seja considerado uma vítima da sociedade. Então eu defendo justamente esse tipo de conduta e deixo isso muito claro. Pauta da segurança, e tu fala isso, é importante porque há poucos dias atrás aconteceu aqui, na zona rural de Pelotas, um crime praticado justamente por quem menos se espera, pela segurança pública, né? Responsável, uma família destruída. E o medo agora permanente, né, nas fazendas, a partir do momento que aconteceu esse fato. Qual seria o gatilho para essa segurança aí mudar? Sei lá, se trata do que afinal? Se trata de uma polícia mais competente, de falta de investimento? Falta pouquinho para encerrar o programa, mas essa é uma dúvida e é uma pergunta bem para o momento aqui na região. Então, primeiro, se tu começar a enxergar isso dentro da educação, tu vai ver o seguinte, ó, tem muito professor, tem muita gente contaminada ideologicamente que ensina na escola para crianças que agricultor, que quem produz no campo é bandido, que quem trabalha no campo destrói a natureza. Tem muita gente, né, dando aula que leva esse tipo de informação para os nossos jovens, para as nossas crianças. Então a primeira coisa é mostrar que quem está no campo é herói e não bandido. Que quem está no campo é trabalhador, tira de lá o sustento com sacrifício da sua família e muitas vezes vem de geração por geração, produzindo e trabalhando por esse estado, trabalhando pelo Brasil e trabalhando pelos municípios, levando em conta que quem está lá no campo, Flávio, ele está sustentando a sua família, o governo do município, o governo do estado e o governo federal. Aquele pequeno agricultor, ele está fazendo isso. Então, assim, é muito importante a questão da segurança jurídica e da segurança no que envolve também a proteção das famílias que estão lá no campo com qualquer outro tipo de ameaça. Referente a esse caso, especificamente esse caso que tu cometeu, foi uma barbárie, né? A justiça está aí, é para isso. É para condenar, é para apurar o ato, né? E eu acredito que seja feita a justiça para essa família. Não podemos, né, julgar uma corporação inteira por isso, porque isso não é justo com a história da Brigada Militar, que tem muito serviço prestado para o Rio Grande do Sul inteiro, serviços de louvor. Agora, o ser humano é falho. Se esse ser humano, esse profissional falhou, e falhou muito no que fez, né, ele e os demais que estejam diretamente envolvidos nessa enorme injustiça que fizeram com essa família, que seja pago perante a luz da justiça, né? E creio que esse seja o sentimento de todo e qualquer cidadão de bem desse estado do Rio Grande do Sul.
Então, né, eu me solidarizo aqui também com os familiares e com outros tantos que vem sofrendo com qualquer tipo de ameaça. E aqui, só para finalizar essa parte que eu acho muito importante. Nesse caso, foi um caso em que houve, né, uma situação envolvendo um órgão de segurança do estado do Rio Grande do Sul. Ok. E aqueles casos que os agricultores estão se suicidando porque o governo federal não abriu as linhas de crédito, que estão se enforcando, os agricultores que estão endividados e que por vergonha... Tu sabe o que é um homem com vergonha na cara? Ele tem que pedir alguma coisa para alguém? Eu sei, porque eu fui na assistência social e eu já atendi gente com as mãos grossas, calejada, que não queria pedir uma cesta básica, que baixava os olhos para não pedir. Eu sei o que é um homem trabalhador com vergonha. E essas pessoas, esses agricultores que se suicidaram por vergonha de estar na situação que estão. Por quê? Porque o governo, os bancos, estão tirando tudo deles. Esse governo que chamou os agricultores de fascistas, que chamou quem produz, né, no Brasil de fascista. Ora, agora se falou, né, aqui desse caso pontual de um órgão de segurança, e o governo que é responsável direto por todos esses suicídios que vem acontecendo, porque prometeu, após as enchentes, fazer os investimentos que tinha que ser feito para recuperar o estado do Rio Grande do Sul, e não foi feito. O governo é responsável direto por esses óbitos. Será julgado? Sim, será julgado, mas nas urnas, porque a justiça ficou absolutamente, né, de costas para todos esses agricultores gaúchos que acabaram tendo que tirar a sua vida por falta de uma opção e de enxergar uma luz no final do túnel. Flávio. Esgotando o nosso tempo, né? Nós aqui acompanhando aqui a assessoria do deputado, meu amigo Valnei Tavares, que está com relógio. Poderia ser uma entrevista de 3 horas, mas como está pressa, a gente vai encerrar aqui, vai agradecer o pré-candidato a deputado federal que está aqui hoje nos estúdios da TV Com uma bela entrevista, e nós da TV Com cumprindo o nosso papel. A gente aqui divulga de verdade. A TV Com está indo em todas as regiões, atuando firme e forte para que a população que precisa da informação verdadeira esteja atenta. Afinal de contas, nós estamos no meio do povo. Até a próxima e obrigado. Obrigado, Flávio. Um abraço a todos os telespectadores da TV Com, todos que estão nos acompanhando nas demais plataformas também. Divaldo.lar é meu Instagram. Quem quiser seguir para acompanhar um pouco mais e deixar alguma sugestão, seja bem-vindo. Até a próxima. TV Com Pelotas, há 23 anos ao lado da comunidade.